Bom, falar do Kropotkin, né? Eu pretendo até nem falar muito tempo, que eu vou provocar a plateia, espero provocar a plateia, que a gente possa privilegiar um debate, né, ao final aqui dessa minha explanação inicial. Bom, falar do Kropotkin. Bom, como eu falei para vocês, eu não tive contato com a teoria anarquista, né, Kropotkin na academia. E eu tive que ter esse contato em outros momentos, né? E dois momentos me marcaram para essa minha ida para o anarquismo, né? Iniciar uma militância dentro desse campo, né? Que foram muito importantes para mim, né? Um foi a leitura do Kropotkin, do texto A Conquista do Povo do Kropotkin, que aliás quem me indicou a leitura, que está até aqui na plateia, que é o Robledo, né? Eu estava, enfim, fui militante de partido, né, no início, no campo do marxismo, depois me desiludi com os partidos, enfim, por série de motivos que não cabe agora fazer essa discussão, mas depois eu fui para o campo do movimento social mais propriamente. Eu militei durante o tempo na FLP, na Frente de Luta Popular, aqui no Rio de Janeiro, logo no seu início, né? A FLP fez algumas ocupações, no Rio de Janeiro e tudo mais, com foco mais nas comunidades, né, do Rio de Janeiro. E nesse momento, e aí outro marco para o anarquismo foi quando eu fui no Fórum Social Mundial, se eu não me engano foi de 2001. E aí naquele momento, 2001, estava muito o contexto da luta popular no mundo, né? Era o contexto de luta anti-globalização, né? Com os black blocs, né? Com os blocos negros, os anarquistas no mundo, né? Em Seattle, Gênova, na Europa, na Grécia, enfim, né? Com uma força grande impedindo algumas organizações dos fóruns econômicos e tudo mais, enfim, né? Demonstrando uma insatisfação contra o capitalismo de modo geral. E eu estava no Fórum Social Mundial e os anarquistas estavam lá, em 2001. Sou uma maioria de preto, né? Hoje estou até de preto, não foi proposital não, mas sou uma maioria de preto. E o Fórum Social devia ter umas 20 mil pessoas, talvez, ou 30 mil ou mais, no dia da abertura, e os anarquistas no meio daquela enorme passeata, né? Que a gente não via há muito tempo no Brasil. E aí, de repente, enfim, estavam os anarquistas e os partidos compondo o restante, parecia até a escola de samba, né? Cada um tinha uma ala, né? E a ala dos anarquistas estavam no meio, né? E com o seu instrumental, com o seu tamborim surdos, né? Todos preparados, alguns com máscara, com escudo e tudo mais. Eu falei, vamos juntar os anarquistas, vamos ficar ali, não queremos juntar os partidos, então vamos ficar junto com os anarquistas. E aí, estando também junto com os anarquistas, aí subia, né, no carro do som, todo aquele pessoal que pedia, votem em mim, ou então votem no meu companheiro, que ele vai resolver a sua vida. Né? As palavras de ordem eram exatamente essa. Votem no fulano, votem no ciclano, vote, vote, vote. Ou seja, delegando não, né? Dando toda a sua representação para o outro. E os anarquistas, não, Pereiro, aquele negócio todo, eu vou ficar aqui junto com os anarquistas, criticando toda a pelegada da CUT, dos partidos. E aí começou a passeata. De repente os anarquistas saem, estão seguindo uma linha, os anarquistas juntos, até um determinado ponto, de repente eles pegam uma outra rua. Não, deixam de seguir os que estão na frente. Aí eu falei, pegou uma outra rua. E aí eu não estou seguindo, né? Aí de repente o pessoal que estava atrás, a esquerda oficial que estava atrás, né? Não sabia o que fazer. Olha, nós vamos seguir aqui os de preto ou nós vamos seguir os de vermelho que já foram para o outro lado. Enfim, alguns vieram com a gente, outros não. Em resumo, né? Os anarquistas se desviaram da linha que estava sendo proposta porque fizeram uma ação direta naquele dia. Fizeram uma ocupação de um prédio em Porto Alegre. Né? E eu tive o prazer de participar dessa ocupação desse prédio em Porto Alegre. E ali estava diferente. Ali eu falei, aí eu percebi, caramba, caiu a ficha. Aqui está o pessoal da ação direta, da luta direta,
né, que não está pedindo voto para ninguém. E lá está o pessoal que é todo mundo, na perspectiva, a grande maioria, vota, vão votar no Lula, que o Lula vai resolver nossos problemas, todos os problemas do universo que serão resolvidos pelo nosso representante, operário, etc. Enfim. E aí eu falei, bom, eu acho que agora é o momento de dar um passo. E foi quando eu comecei a buscar, enfim, encontrar se existiam mais organizações de estudo, pequenas, etc. E hoje eu sou quase que eu falei um devoto, não pode explicar, né? Mas sou, enfim, alguém que gosta, um apaixonado. E hoje também lendo o propósito para essa apresentação, cada vez mais eu me encantar. Eu recomendo muito a leitura do propósito. Recomendo mesmo. Assim. Se não anarquista ou não, leia. Né? Porque se eu fosse apenas ficar com a minha ideia, que eu ouvi dos meus professores na minha formação, durante a minha formação, a gente diz, o anarquismo é individualista, o anarquismo enfim, é antipopular, o anarquismo é pequeno burguês, né? E coisas do gênero. É você leia o propósito. Quer dizer, vamos falar um pouquinho aqui, mas vamos ter noção de o que é efetivamente uma ação direta, o que é efetivamente uma luta popular, o que é efetivamente uma ideia coletiva de autogestão, uma ideia de solidariedade, uma ideia, enfim, anticapitalista e socialista no seu modo geral. Política, acho que esse é o primeiro passo. Recomendo sempre que vocês façam isso. Eu quero entender um campo teórico, uma perspectiva, faça a comparação com as outras, estude as outras. Quando eu falo para ler o anarquismo, não é para ler só, leia o liberalismo, leia o marxismo, leia o manifesto comunista, acho que tem que ler, porque às vezes a gente só ouve, leia o manifesto comunista do Marx, leia evidentemente o Composto do Pão, leia o Estatismo e a Anarquia do Calvin, enfim, para poder formar uma opinião própria de vocês. Então, acho que a maneira que a gente pode começar, a ideal, é discutindo, aí, colocando o anarquismo na teoria política. E o primeiro ponto, quer dizer, os postulados da teoria liberal, por exemplo. Primeiro, o capitalismo. O liberalismo nasce como ideologia sustentadora, vamos chamar do regime do capital. Ok? Esse é fundamental. Sustentado pelos seguintes postulados. Um individualismo. Quando o liberalismo nasce, ganha força, aí eu prefiro usar o John Locke ao Adam Smith. Acho que o John Locke é o grande pai porque não só defender o individualismo, como defender, como justificar, primeiro autor a justificar emblematicamente a ideia da propriedade privada é John Locke, certo? Estou falando no curso, tem muitos alunos aqui de filosofia, não sei como é que é exatamente o curso, mas muito possivelmente vocês devem discutir John Locke lá, o segundo tratado de governo, enfim, John Locke. Então, ali é o grande tratado que vai justificar a propriedade. Justificando a propriedade privada, você justifica o capitalismo, certo? Porque a propriedade privada dos meios de produção, ou qualquer tipo de propriedade privada, você atrela imediatamente, podemos até fazer um quadro, propriedade privada, um quadro puxando para o individualismo, porque se é privado, você nega o coletivo, tá certo? É privado, e ao mesmo tempo o individualismo, e como que isso foi justificado? E aí você coloca aqui, a teoria do estado de natureza, sobre a propriedade. Como é que o Locke justificava a propriedade privada? Olha, aí dizer, a outra metodologia dos liberais é dificilmente ir para questões empíricas, questões práticas. Normalmente os liberais fazem deduções racionais. Então imaginemos, dizia Locke, que o mundo tivesse sido criado, tivesse existido um estado de natureza anterior à criação do próprio Estado, ou anterior à ideia do contrato social, e nesse estado de natureza, caracterizado pelo quê? Existiam as terras comuns, segundo Locke, as terras comuns. E quando uma pessoa qualquer, e aí a ideia do individual mesmo, quando um indivíduo chegava na floresta e fazia um esforço para colher uma maçã, subia no pé da árvore, qualquer coisa, meramente esticava o braço para colher a maçã, fazia daquela maçã que antes era comum, diz Locke,
propriedade privada dele. Portanto, qual é a grande sacada do pensamento liberal? Ou seja, a propriedade privada, ela nasce como resultado do... Quem arrisca? Do esforço, do trabalho. Tá ok? Portanto, do mérito. Veja, legitimou. Esse foi a forma de legitimar. E aí continuava logo. As terras privadas aqui na Inglaterra dão mais à humanidade do que as terras comuns da América. Por quê? Porque aqui na Inglaterra as terras são privadas, na América não são. Porque aqui na Inglaterra, né, existe o governo que vai ditar. Na América, não, os governos não têm total determinação sobre o que acontece. Ele está falando da América, estamos falando do século XVII, né? Então a América já havia sido conquistada, né? Vamos usar o termo descoberto para não pegar mal, havia sido conquistada já, todavia os governos ainda não tinham sido totalmente instalados, embora as metrópoles tivessem feito daqui colônias, tá ok? Então essa é a ideia do justificativo do estado de natureza. E depois, dizia Locke, olha, a desigualdade econômica é um valor positivo. Por quê? Porque se não tivesse desigualdade econômica, e aí isso a gente escuta talvez desde pequeno, que eu vou falar agora para vocês, né? O William Bonner deve subliminarmente cansa de falar disso na televisão, né? Ou as novelas, enfim. Se não tivesse a desigualdade econômica, os trabalhadores não iriam trabalhar, não iriam se esforçar. Os pobres não iriam se esforçar. Então só se esforçam, só trabalham, só produzem, portanto só geram desenvolvimento, porque há desigualdade. Que são obrigados a fazer. Porque no fundo a ideia da perspectiva liberal, ninguém gosta de trabalhar. Depois o Kropotkin vai tratar um pouco disso, que a gente vai falar. Tá ok? Então é necessária a desigualdade. Porque a desigualdade é consequente à divisão do trabalho, a fazer com que o patrão obrigue o empregado a trabalhar. Do contrário, não trabalharia. Tá ok? Quer dizer, essa é uma discussão que a gente vai desmistificar. Isso daqui é um Kropotkin, vai bater isso, vai bater pesado nessa ideia. Tá ok? E, portanto, o Estado mínimo, né? Que é a estrutura do pensamento liberal, um outro postulado. Por que o Estado mínimo? Porque o Estado deve garantir somente William Bonner, você lembra do William Bonner? Pedindo todos os dias, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Segurança. Certo? Ou pode vir com outro nome, ordem, né? Ou segurança, ordem. Aliás, o Kropotkin perfeito vai bater daqui a pouco nisso, né? Mas o Estado mínimo não deve garantir, portanto, para o pensamento liberal, direitos sociais, né? Não deve garantir direitos trabalhistas. Não, o Estado não deve investir em educação, em saúde. O Estado não deve criar direitos. Porque qualquer forma de intervenção desse Estado, essa relação entre capital e trabalho, será uma intervenção indevida para o pensamento liberal. Tudo bem? Tranquilo. Então, esse é o pensamento que vai do Locke à política, né? Acho que esse é o primeiro passo, né? Recomendo sempre que vocês façam isso. Eu quero entender um campo teórico, uma perspectiva, faça a comparação com as outras. Estude as outras. Quando eu falo para ler o anarquismo, não é para ler só. Leia o liberalismo, leia o marxismo, leia o manifesto comunista. A gente tem que ler. Às vezes a gente só ouve. Leia o manifesto comunista do Marx, né? Leia o manifesto comunista do Pão, leia o estatismo e anarquia do Berlim. Enfim, para poder formar uma opinião própria de vocês. Então, acho que a maneira que a gente pode começar, a ideal, é discutindo, aí, colocando o anarquismo na teoria política. E o primeiro ponto, né, quer dizer, os postulados da teoria liberal, por exemplo. Primeiro, o capitalismo, né? O liberalismo nasce, né, como ideologia sustentadora, vamos chamar do regime do capital. Ok? Esse é o fundamental. Sustentado pelos seguintes postulados. Um individualismo, né? Quando o liberalismo nasce, ganha força, né? Aí eu prefiro usar o John Locke ao Adam Smith, né? Acho que o John Locke é o grande pai porque não só defendeu o individualismo, né,
como defender, como justificar, primeiro autor a justificar emblematicamente a ideia da propriedade privada é John Locke, certo? Né? Estou falando no curso, tem muitos alunos aqui de filosofia, não sei como é que é exatamente o curso, mas muito possivelmente eles devem discutir John Locke lá, o segundo tratado de governo, enfim, John Locke. Então, ali é o grande tratado que vai justificar a propriedade. Justificando a propriedade privada, se justifica o capitalismo, certo? Né? Porque a propriedade privada dos meios de produção, ou qualquer tipo de propriedade privada, você atrela imediatamente, podemos até fazer um quadro, propriedade privada, um quadro puxado para o individualismo, porque se é privado, você nega o coletivo, tá certo? É privado, e ao mesmo tempo o individualismo. E como que isso foi justificado? E aí por isso eu coloco aqui, teoria do estado de natureza, sobre a propriedade. Como é que o Locke justificava a propriedade privada? Ora, aí diz ele, como a outra metodologia dos liberais é dificilmente ir para questões empíricas, né? Questões práticas. Normalmente os liberais fazem deduções racionais, né? Então imaginemos, dizia Locke, que o mundo tivesse sido criado, né? Tivesse existido um estado de natureza anterior à criação do próprio estado, ou anterior à ideia do contrato social, e nesse estado de natureza, né? Caracterizado pelo quê? Existiam as terras comuns, né? Segundo Locke, as terras comuns. E quando uma pessoa qualquer, e aí a ideia do individual mesmo, quando um indivíduo chegava na floresta e fazia um esforço para colher uma maçã, né? Subia no pé da árvore, enfim, alguma coisa, meramente esticava o braço para colher a maçã, fazia daquela maçã que antes era comum, diz Locke, propriedade privada dele. Portanto, qual é a grande sacada do pensamento liberal? Ou seja, a propriedade privada, ela nasce como resultado do... Quem arrisca? Do esforço, do trabalho. Ok? Portanto, do mérito. Veja, legitimou. Essa foi a forma de legitimar. E aí continuava Locke. As terras privadas aqui na Inglaterra dão mais à humanidade do que as terras comuns na América. Por quê? Porque aqui na Inglaterra as terras são privadas, na América não são. Porque aqui na Inglaterra, né, existe o governo que vai ditar. Na América, não, os governos não têm total determinação sobre o que acontece. Ele está falando da América, estamos falando do século XVII, né? Então a América já havia sido conquistada, né? Vamos usar o termo descoberto para não pegar mal, havia sido conquistada já, todavia os governos ainda não tinham sido totalmente instalados, embora as metrópoles tivessem feito daqui colônias, tá ok? Então essa é a ideia do justificativo do estado de natureza. E depois, dizia Locke, olha, a desigualdade econômica é um valor positivo. Por quê? Porque se não tivesse desigualdade econômica, e aí isso a gente escuta talvez desde pequeno, que eu vou falar agora para vocês, né? O William Bonner deve subliminarmente cansa de falar disso na televisão, né? Ou as novelas, enfim. Se não tivesse a desigualdade econômica, os trabalhadores não iriam trabalhar, não iriam se esforçar. Os pobres não iriam se esforçar. Então só se esforçam, só trabalham, só produzem, portanto só geram desenvolvimento, porque há desigualdade. Porque são obrigados a fazer. Porque no fundo a ideia da perspectiva liberal, ninguém gosta de trabalhar. Depois o Kropotkin vai tratar um pouco disso, que a gente vai falar. Tá ok? Então é necessária a desigualdade. Porque a desigualdade é consequente à divisão do trabalho, a fazer com que o patrão obrigue o empregado a trabalhar. Do contrário, não trabalharia. Tá ok? Quer dizer, essa é uma discussão que a gente vai desmistificar isso, daqui a um Kropotkin vai bater isso, vai bater pesado nessa ideia. Tá ok? E, portanto, o Estado mínimo, né? Que é a estrutura do pensamento liberal, um outro postulado. Por que o Estado mínimo? Porque o Estado deve garantir somente William Bonner, você lembra do William Bonner? Pedindo todos os dias, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Segurança. Certo? Ou pode vir com outro nome, ordem, né?
por segurança, aliás, o Kropotkin perfeito vai bater daqui a pouco nisso. Né? Mas o Estado mínimo não deve garantir, portanto, para o pensamento liberal, direitos sociais. Né? Não deve garantir direitos trabalhistas. Não, o Estado não deve investir em educação, em saúde. O Estado não deve criar direitos. Porque qualquer forma de intervenção desse Estado, essa relação entre capital e trabalho, será uma intervenção indevida para o pensamento liberal. Tudo bem? Tranquilo. Então, esse é o pensamento que vai do nó a perspectiva do trabalho como algo positivo. Né? Isso é outro fator que o pensamento liberal faz. Colocar o trabalho como algo positivo. Não o trabalho do proprietário, mas o trabalho do pobre, sem propriedade, né? Do proletário, né? Usar um termo daí do Marx. Bom, surge uma outra teoria, que é a teoria que chama de social-democrata. Poderia até colocar um termo diferente, por exemplo, no meio do Chomsky, né? Teoria capitalismo do Estado. Acho que fica talvez melhor, para a gente entender, mas enfim, deixa o social-democrata já está. Bom, o que significa essa teoria? Primeiro, ela garante o capitalismo também, certo? Não tem diferença com relação ao liberalismo. As diferenças que surgem daí são os social-democratas se apresentam como coletivistas, portanto, se apresentam como defensores do trabalho, e na relação entre capital e trabalho é a parte mais fraca. Então, portanto, essa teoria vai defender, não está aqui no slide, mas vai defender a criação de direitos sociais. Por que é necessário a criação de direitos sociais? É necessário para minimizar essa diferença entre capital e trabalho. Olha, mas a emancipação do trabalhador, não, a emancipação não, ele vai continuar subordinado ao patrão, continuar subordinado ao governo, ele vai continuar trabalhando e produzindo riqueza para o patrão, mas ele vai ter direito a férias, para ele não morrer. Né? Os países da América Latina, nós damos 15 dias de férias, mas enfim, podemos chegar até 30, dependendo do país. Às vezes com um ano de trabalho a mais, cada ano de trabalho você pode aumentar um dia de férias. Enfim, função social da propriedade. Garante a propriedade privada, mas a propriedade privada tem que ter uma função social. Né? Como diz, por exemplo, o artigo da nossa Constituição Federal, que é brasileira, de 88, que é basicamente social-democrata, defende essa ideia da propriedade, da função social da propriedade. E minimização das desigualdades. Como que se minimiza a desigualdade? Criando direitos sociais. De que maneira? Através da intervenção do Estado. Tá ok? Então isso aí é postulado da teoria liberal. E passando ao marxismo. Né? Qual a perspectiva do marxismo? Primeiro, defesa do socialismo. E aí eu vou usar um termo de novo do Chomsky, o socialismo do Estado. Né? Socialismo do Estado. Porque, e aí o grande exemplo disso é o Manifesto Comunista. Né? Você pega o Manifesto Comunista, no final do Manifesto Comunista, tem lá são 10 ou 13 propostas do Marx e do Engels para a organização da sociedade pós-revolução. E aí, você pode perceber, das 10, eu não sei se, não me lembro exatamente se são 10 ou 13, 90% inclui o nome do Estado. Né? Os transportes passando para o mão do Estado, a saúde e a educação para o mão do Estado, o Estado vai, enfim, tudo é Estado. Né? E o Estado vai ser gerido pelos trabalhadores, segundo a perspectiva marxiana. Né? E aí eu até lembro de uma provocação do Bakunin, né, para o Marx, que falou: bom, mas Marx, como? Todos os trabalhadores vão ocupar o Estado? Não serão todos. Se não forem todos, então serão alguns. Então, se são alguns, esses serão representantes dos... Mas por que os trabalhadores não podem se auto-representar? Não, eles serão representantes. Então, esses deixarão de ser trabalhadores, né, Marx? Então, eles se transformarão em burocratas que vão olhar para os trabalhadores de cima do Estado. Enfim, é uma provocação bem pertinente, né? Que, se você olhar do ponto de vista histórico, e aí sim, aí tem uma outra perspectiva, o Castoriadis, que é muito bacana. O Castoriadis diz o seguinte: não dá para analisar o marxismo sem entender o que foi o marxismo na história. E o marxismo na história, União Soviética, Coreia, China, enfim, todas o que se chamou de socialismo real,
na prática, todas essas questões se transformaram em ditadura do proletariado, né? Mas uma ditadura de uma burocracia, né, que oprimiu os trabalhadores que queriam emancipação. Tudo bem? Isso é história. Dá até para a gente discutir interpretações, mas eu acho que ninguém tem dúvida de que isso aconteceu na União Soviética e em todos os lugares onde se fez revolução em nome do socialismo. Né? E, portanto, estava de acordo com o que previa o Marx no Manifesto Comunista. Esse é o ponto. O que foi posto nesse país está tudo de acordo. Tudo concentrado no Estado e tudo de cima para baixo, para a organização. Bom, de qualquer forma, o marxismo defende o fim da propriedade privada, né? E aí o fim da propriedade privada vai deixar de ser privada para ser propriedade estatal, certo? Defende o fim da desigualdade social, que vai ser gerida pelo Estado, e o Estado será dominado pelos trabalhadores, no tempo que eu já falei. Enfim, tudo subordinado ao Estado, e ela defende a ideia do internacionalismo. Perspectiva geral do anarquismo: defesa do socialismo libertário, né? Tal como o marxismo, o fim da propriedade privada, mas o fim da propriedade privada, essa propriedade, e aí vou entrar no Kropotkin, não passará para as mãos do Estado. A propriedade deve estar nas mãos de quem produz. Tudo bem? Acho que isso é importante. Propriedade nas mãos de quem produz, não na mão do Estado, não de algum representante de um burocrata. Tá? Fim da desigualdade social, portanto, por isso, a partir desse trabalho, fim do Estado, né? E aí não tem dúvida, né? Porque o Marx, também, em algumas ações passadas, fala: olha, o fim do Estado vai acontecer depois do momento de transição do socialismo, né? Não acontecerá no futuro, mas esse futuro é o que não chegou em lugar nenhum, né? E aí, veja, o que é importante? Importante que, porque eu vejo alguns colegas marxistas falarem: ah não, mas o Marx previu isso, estava proposto, e ninguém na época tinha questionado. Não, peraí, ninguém, então há um equívoco. Porque o Bakunin e os anarquistas, de um modo geral, já faziam crítica no 19. Olha, tem que ter o fim do Estado, senão vai virar ditadura, e ditadura da burocracia sobre os trabalhadores. Já fazia essa crítica, né? Por isso eu acho que a questão é visionária. Não visionária, né? Não fica feio, visionária, mas e perceberam isso anteriormente. Organização das comunas livres, autogestão, né? O que é autogestão? São as comunas livres, né? As pessoas vão se auto-organizar nas fábricas, nos bairros, no campo, nas fazendas, e vão produzir coletivamente em prol do coletivo, né? E aí vai entrar uma questão que é idiosincrática do pensamento kropotkiano, que é depois eu tenho 10 slides sobre isso, mas vou adiantar. Aquilo que for produzido por esses trabalhadores, né, deve voltar para os próprios trabalhadores, vão fazer a gestão disso. Não tem a perspectiva do salariado, né? Não tem trabalho assalariado na perspectiva kropotkiana. E por quê? Eu vou explicar mais à frente, que tem até uns slides mais passagens, vou trazer o Kropotkin para a gente pensar sobre isso. Mas essa crítica à ideia do salariado é fundamental, do trabalho assalariado é fundamental, né? E criação de associações voluntárias entre os indivíduos, né? Entre as pessoas. Quer dizer, então essas pessoas, de acordo com suas... enfim, com aquilo que você tem com as outras pessoas. Então, me fugiu o termo exatamente agora, mas... como é que você vai criar? De acordo, seja no local de trabalho, não seria o termo simpatia, não, mas enfim, você não será obrigado a trabalhar com as afinidades, com as simpatias, enfim, você vai criar as associações que vai fazer trabalhar. E a ideia do internacionalismo, né? Acho que não tem, a teoria que mais faz crítica à perspectiva do nacionalismo é a anarquista, né? Sempre da perspectiva internacionalista, porque o argentino, né, embora a Globo queira dizer, principalmente aquele idiota, né? Não está gravando, não, deixa eu retirar, gente boa, fala na televisão, jogo de futebol, que nada do jogo de futebol, Galvão Bueno, vocês falam, viu não? Galvão Bueno, né? Que aquele urbanista dizendo que, não, quase que induz a nós brasileiros termos ódio de todo e qualquer argentino, né? Como se todo... Feita
Claro, assim, só para situar o anarquismo dentro da teoria política, né, de modo geral, né, agora coloquei alguns pontos aqui, síntese do pensamento Kropotkin, tá? E agora eu vou focar, como vocês já tiveram aqui duas excelentes palestras sobre Proudhon e sobre Bakunin, né? Agora vou falar um pouco mais no V do Kropotkin, que é a perspectiva dada para mim. E aí eu coloquei síntese na teoria do Kropotkin por dois veios, né? Um pelo veio positivo, construção, que é o comunismo anarquista, né? Que daqui a pouco a gente já viu exatamente o que é, propriedade comum, gestão direta dos trabalhadores, ajuda mútua, acordo e solidariedade, coletivismo. Veja, não tem nada de individualismo, como os professores me ensinaram na minha graduação no IFIX, né? Tem até alguns anarquistas individualistas, sim, existe até alguns. Eu não reivindico os individualistas, enfim, por outras questões que dá para a gente debater, mas o Kropotkin é coletivista, acho que veio central desse pensamento é coletivista. Distribuição dos produtos da sociedade de acordo com as necessidades, e depois tem alguns slides para a gente dissecar isso com mais detalhes, que isso é importante, muito, e é diferente com relação ao Bakunin, é diferente com relação ao Proudhon, daqui a pouco a gente vai ver isso, e direito ao bem-estar para todos, né? O Kropotkin, ao escrever esse livro espetacular, né? Espetacular, como todo mundo lê, o objetivo central dele é esse, é defender o bem-estar para todos, né? E o internacionalismo, pena negativa, né? Anticapitalismo, contra a propriedade privada, contra a divisão social do trabalho, contra o Estado, contra as hierarquias, contra a democracia burguesa e contra o individualismo. Tá ok? Você pode escolher, se quiser, juntar os dois. Essa, em síntese, é o eixo central da teoria kropotkiana. Tá ok? Bom, e aí assim, eu estava pensando, eu montei aqui, acho que deve ter uns 50 slides, né? Eu não vou tratar dos 50 slides com vocês, né? Porque o Kropotkin tem vários textos, vários livros, e eu acabei privilegiando o Texto do Pão, né? Que é um grande clássico, né? Pelo menos eu espero que se torne depois um grande clássico depois dessa fala que eu estou fazendo aqui, pelo menos, né? Nós aqui junto a vocês. Eu não ganho nada com vendo outro livro ali fora, não, é só para lembrar, pessoal, mas pode pegar na internet também, mas vale a pena. E tem um outro livro que é a Palavra de um Revoltado, também muito bom. Tem um texto que é fantástico, chamado Aos Jovens. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, se não tiverem, tentem procurar Os Jovens. É fantástico, principalmente para quem está na universidade, né? Porque ele parece, eu não sei se foi uma palestra dele para a universidade ou algo parecido, mas muito provável que não, né? Mas parece que está dirigindo exatamente para estudantes da universidade, né? Ele fala do médico, da profissão de médico, da profissão de professor, de várias profissões de advogado, etc. E vai falando dos objetivos e do interesse daquela formação e de quão da frustração ou das frustrações que ocorrem após a formação desses ex-alunos, né, ou desses profissionais, né, em função de estar no capitalismo. Mas é um texto assim, acho que ninguém consegue reproduzir o quanto que é rico esse texto. Aliás, todos os textos propostos são riquíssimos. Eu estava montando os slides, né, e aí eu falei, tem texto que é muito prolixo, né? Fala, e você consegue extrair de 100 páginas 3 frases. Que o cara repetiu, falou diversas vezes, mesmo corrodando. O Kropotkin não. É difícil você excluir alguma coisa de um parágrafo. Então a riqueza e a clareza com que ele fala, e a importância de cada palavra escolhida para estar ali naquele. É fantástico. Vamos falar da ordem, né? Começando, e aí falei, vamos começar primeiro com esse texto, que até porque começando, né, o curso falando sobre um pouco da justificativa da palavra da anarquia, tá? Que o Kropotkin traz. E aí ele começa justificando a atribuição de anarquistas. Kropotkin começa justificando a atribuição de anarquistas aos revolucionários socialistas. Na verdade, ele faz tudo num dos capítulos, né, ele fala assim, olha, ele começa assim, tem muitos amigos, muitos colegas, muitas pessoas que vêm até mim e falam, muito legal a sua ideia, suas ideias anarquistas são maravilhosas, muito bacanas, só que tem um problema.
o nome anarquia foi muito infeliz, né? As pessoas, isso a gente deve escutar até hoje, né? E aí ele fala, aí ele escreveu esse artigo para isso, né? Eu achei muito apropriado. Eu falei, vou começar com essa discussão, porque eu acho que dá para a gente, porque a priori, realmente, anarquia hoje é sinônimo de quê? Desordem, bagunça, né? Enfim, só tem adjetivo pejorativo para anarquia, né? Não tem nada positivo. Isso por uma questão histórica também, não por uma questão política, evidentemente, mas enfim. Já até o nome foi mal escolhido, tá? Beleza, eu não vou ler isso aqui não, porque eu já mais ou menos falei, né? Vou passar. E aí a palavra anarquia é de origem grega, né? Significava ausência de poder e não desordem, disse Kropotkin, né? Vem de ano, arqui, inclusive os anarquistas inicialmente usavam, segundo Kropotkin, com esse... Qual é o nome desse tracinho? Hífen, né? A gente vai ficando velho, vai esquecendo as coisas. E aí, com o hífen, né? Depois de falar dos anarquistas, desistiram de usar dessa maneira e passaram a fazê-las de outro, né? Usar correto, junta, né? E a palavra, portanto, voltou ao seu significado primitivo, ordinário, comum, expressado em 1816 por um filósofo inglês, Bentham, nos seguintes termos: o filósofo que deseja reformar uma lei ruim, dizia, não prega a insurreição contra ela. O caráter do anarquista é bem diferente. Ele nega a existência da lei, rejeita sua validade, excita os homens a ignorá-la como lei e posicionarem-se contra a sua execução. Isso é a descrição do Bentham, né? O sentido da palavra tornou-se hoje, aí segundo Kropotkin, mais amplo. O anarquista nega não apenas as leis existentes, mas também todo o poder estabelecido, toda a autoridade. Entretanto, sua essência permaneceu. Ele se revolta contra o poder, a autoridade, qualquer que seja a forma. Tá? Então, a ideia, o sentido do anarquismo é esse. Não só contra as leis, mas contra todo e qualquer poder estabelecido, toda e qualquer forma de hierarquia, toda e qualquer forma de desigualdade social. É isso, simples, desta maneira, né? Vejamos, e aí, veja, para fazer essa discussão, já que a anarquia tem quase nos levam a pensar a anarquia como desordem, aí ele vai fazer uma discussão eu achei muito pertinente, que é colocar aqui. Vejamos o que é esta ordem que a anarquia quer destruir, né? Aí diz o Kropotkin: a ordem é a miséria, a fome, tornadas estado normal na sociedade. A ordem é a mulher que se vende para alimentar seus filhos. É o operário reduzido ao estado de máquina. A ordem é uma minoria ínfima, educada nas cátedras governamentais, que se impõe por esta razão à maioria, e que prepara seus filhos mais tarde para ocupar as mesmas funções, a fim de manter os mesmos privilégios, pela astúcia, pela corrupção, pela força, pelo massacre. A ordem, enfim, é o banho de sangue da Comuna de Paris. É a morte de 30 mil homens, mulheres e crianças, despedaçados pelos obuses, metralhadoras, enterradas na cal viva sob as ruas de Paris. Isto é a ordem. A ordem é o capitalismo. Em resumo, diz Kropotkin. Bom, e aí eu passar para um outro... Eu vou pular isso aqui. Eu estou querendo... Que é... Tem slide pra caramba, hein? Deixa eu daqui a pouco eu volto para lá no princípio da anarquia, né? Conquista do pão. Essa reflexão que o Kropotkin faz da conquista do pão, logo no início da conquista do pão, mudou sobremaneira a minha característica de ver o mundo, né? Eu não sei se vai mudar de vocês também, ou se acho que mudou alguma coisa, né? Mas mudou muito para mim, né? Então, antes de eu fazer a discussão aqui sobre exatamente isso, vou até tirar para ninguém ler, prestar atenção no que eu vou falar, depois a gente vai falar, né? O que eu quero? O que o Kropotkin começa o seu texto? Ele começa assim, olha. Não, deixa eu tentar atualizar a teoria do Kropotkin, que eu acho melhor, né?
Imaginemos que hoje alguém encontre a cura, cientista desse, encontre a cura para o câncer, para a AIDS, a vacina que cure o câncer, todo tipo de câncer. Aí dizia Kropotkin, bom, ótimo para a sociedade, acho que isso ninguém tem desacordo com isso, todos estão de acordo. A questão que Kropotkin traz, mas linda, é a seguinte: essa cura do câncer, essa vacina que vai curar o câncer, ela, sobre o capitalismo, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser apropriada por quem? Não necessariamente pelo Estado, mas ela vai ser uma propriedade intelectual, privada, desse cientista, ou desse laboratório que financiou, Oi? Por causa do esforço dele. Isso, por causa do esforço, Então, e aí a colega está dizendo, por causa do esforço dele. O liberalismo justifica rapidamente, por causa do esforço, se esforçou. Beleza, parabéns, palmas, O que o Kropotkin coloca a questão? Olha, beleza. Só que tem o seguinte, enquanto esse, vamos dar um nome aqui, um nome qualquer, um nome para facilitar, sei lá, William, para não ter nenhum William aqui. Enquanto esse William estava pesquisando para encontrar a vacina para curar o câncer, portanto um bem para a humanidade, o que ele se debruçando de várias horas, vários dias, vários meses, anos se debruçando sobre aquele processo. Então, para ele fazer aquilo, o que era necessário? Ele não precisava fazer outras coisas. Enquanto ele estava pesquisando a cura para o câncer, outras pessoas estavam plantando, arando a terra e colhendo aquele, eu ia falar feijão e arroz, mas não vai comer arroz e feijão, estavam pescando aquele salmão que ele ia comer durante as suas refeições, junto com arroz, etc. Então, enquanto ele estava ali pesquisando aquilo, outras pessoas, ele não precisava arrumar cama, não precisava gastar tempo fazendo sua comida, ele não precisava colher e plantar o seu alimento, ou pescar, ou caçar, não precisava fazer isso, ele não precisava, enfim, portanto, a princípio sua vida estava toda destinada para isso. E isso é um lado, no presente. O lado do passado é o seguinte: para ele descobrir aquilo, várias outras invenções do passado foram necessárias para que ele chegasse àquela conclusão. Foi necessário que fosse descoberta a luz, foi necessário que fosse descoberto o computador, várias outras pesquisas dentro da própria biologia ou da própria medicina foram necessárias antes, que deram errado ou certo, para que ele conseguisse chegar àquilo. Ou seja, o que o Kropotkin está dizendo? Enquanto ele estava pesquisando, a sua empregada doméstica estava cozinhando para ele. O que o Kropotkin diz? Logo, essa descoberta é uma descoberta o quê? Individual ou coletiva? Ela é coletiva. Por que coletiva? Porque ela se valeu de todas as descobertas anteriores da humanidade. E esse indivíduo que descobriu também, para ele poder se debruçar sobre aquilo, outras pessoas estavam trabalhando, direto ou indiretamente para ele, ter tempo para se debruçar sobre aquilo. Portanto, qual é a lógica do Kropotkin? Esta descoberta é uma descoberta da sociedade. E, portanto, ela deve voltar para a sociedade sem nenhum custo. Tá? Tudo bem? É um dos mais ricos do Brasil, se não é o mais rico. Se ele estivesse trabalhando sozinho, todos os dias, desde 10 anos de idade até agora ele com 50, não sei quanto que ele tem, sozinho, ele teria a riqueza que ele tem hoje? Óbvio que não. Portanto, toda riqueza ela é construída a partir da exploração do trabalho alheio. Isso é simples. Isso, aliás, o Kropotkin traz. Então, indo aqui para o ponto, cada descoberta, cada progresso, cada aumento da riqueza humana é o resultado do trabalho intelectual e físico feito no passado e no presente.
Nestas condições, com que direito poderá alguém apropriar-se da mais insignificante parcela deste todo imenso e dizer: isto é meu, não vos pertence? Nas sociedades civilizadas, somos ricos. Como se explica tanta miséria ao nosso redor? Né? Não sei se ficou clara essa questão da riqueza, né? E a partir disso, né, que Kropotkin vai sustentar sua principal tese, que é a defesa do bem-estar para todos. Se toda descoberta, todo avanço científico e tecnológico, e aí o Kropotkin defende esse avanço científico e tecnológico, defende, enfim, né, quanto mais, defende o progresso, né, diferente de alguns outros teóricos anarquistas, poucos, né, mas tinham alguns que fazem a crítica, mas ele defende isso para o bem-estar de todos. E isso tem que... Como é que você vai mudar isso? Através da expropriação. Né? Então, a produção da riqueza é a justificativa da expropriação. Aí ele diz: gerações inteiras, nascidas e mortas na miséria, legaram esta imensa herança do século XIX. Ele está escrevendo isso no texto do século XIX. Parece super atual, né? Ele está escrevendo no XIX. O clássico é isso. Você escreve no século XIX e você, olhando o XXI, você percebe a atualidade do texto. Claro, suas nuances, né, próprias. Em milhares de anos, milhões de homens trabalharam em devastar os matos, dissecar os pântanos, abrir estradas, amargear os rios. Cada hectare do solo que se cultiva na Europa foi regado pelo suor das diversas raças. Cada estrada tem uma história das fadigas do trabalho humano, dos sofrimentos do povo. Né? Acho que isso, por exemplo, daí a gente extrai várias questões, para o 19. Daí a gente extrai as escolas, as grandes escolas que os operários constroem e que seus filhos não estudam nela, os grandes prédios que os operários constroem, que eles não têm, muitos deles não têm nem onde morar, ou moram em cubículos, percebam? Enfim, todas essas questões, né, o Kropotkin está tratando delas aqui. Né? Crítica peculiar do anarquismo, né? E aí o Kropotkin diz lá no princípio anarquista. Eu acho essa frase muito bacana, né? Só nós ousamos afirmar que punição, polícia, juiz, fome e salário nunca foram e jamais serão um elemento de progresso. E se há progresso sob o regime que reconhece esses instrumentos de coerção, esse progresso é conquistado contra esses instrumentos e não por eles. Cara, isso é uma marca que diferencia de toda e qualquer outra. Não tem outra teoria que possa dizer a mesma coisa que o Kropotkin está dizendo aqui. Não tem. Digam para mim quem diz isso, quem pode dizer isso. Não pode. Enquanto a lei permanecer sagrada aos olhos dos povos, enquanto as revoluções futuras trabalharem pela manutenção e pela ampliação das funções do Estado e da lei, e aqui vocês sabem quem está fazendo crítica, né? Quais são os revolucionários do futuro que vão manter o Estado e a lei? Os burgueses conservarão o poder e dominarão as massas. De repente, não somente os burgueses, mas os novos burocratas estatais, né? Há pouco tempo descobriram aí a neta aquele da China, Mao Tse Tung, milhões ou bilhões, né? Enfim, de dinheiro na sua conta. Não sei se vocês viram isso, né? Isso a mídia liberal mostrou, porque ela também gosta dessas coisas, né? Mas milhões e milhões na conta da neta do Mao Tse Tung, né? Fez uma revolução bonita, né? Foi legal, a revolução japonesa na China, mas que degringolou nisso que a gente já sabe. Crítica peculiar do anarquismo. Anarquia é negação do princípio da autoridade. A gente até falou um pouco. A verdadeira razão de ser de uma revolução popular é demolir o Estado. Necessariamente hierárquico. Veja, não existe Estado que não seja hierárquico. É importante ter isso claro. Porque se não for hierárquico, não é Estado. Qualquer for, seja ele qual for o Estado, ele é hierárquico. O Estado soviético é hierárquico, tal como o Partido Comunista Soviético é hierárquico, ok? Então, essa hierarquia do partido que se coloca, ela
Você aplica essa hierarquia na vida social, né? Na tomada do Estado. Para buscar em seu lugar o livre entendimento entre os indivíduos e grupos, a federação livre e temporária. O povo tentou várias vezes entrar nas esferas do Estado, apoderar-se dele, servir-se dele, jamais conseguiu. E aí, eu não sei se vocês conhecem alguns teóricos, ou pessoas, ou políticos que falaram: não, eu sou operário, retirante do Nordeste, e vou assumir o governo para defender os interesses dos trabalhadores. Pelo fim de toda forma de subordinação, né? É necessário desfazer-se para sempre do salariado. Isso é central, porque isso aqui diferencia também das outras teorias, todas as outras, sob todas as suas formas possíveis, e encarar a sociedade como um grande todo, organizado para produzir a maior quantidade possível de bem-estar, com a mínima perda de forças humanas. A revolução será uma festa se ela trabalhar para a liberação de todos. Mas para que essa liberação aconteça, o revolucionário deverá manifestar uma audácia de pensamento, uma energia de ação, uma segurança de juízo e um ardor no trabalho. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, sem trabalho, sem isso aqui que a gente está fazendo agora. Isso, uma revolução, enfim, transformação concreta, que o Kropotkin vai chamar que os anarquistas vão chamar de revolução social, e não revolução política, que é outra coisa que é importante fazer. Revolução social, da perspectiva anarquista, é a tomada de todos os meios de produção pelo povo, pelos trabalhadores, pelos produtores diretos. Não é tomado do Estado e tirar o Estado das mãos da burguesia e colocar representantes dos trabalhadores para gerir o Estado e subordinar tudo que tem no meio social a esse Estado a priori ou a princípio gerido pelos trabalhadores. Não é isso. É isso se apoderar do Estado. Pelo fim de toda forma de subordinação, né? É necessário desfazer-se para sempre do salariado. Isso é central, porque isso aqui diferencia também das outras teorias, todas as outras, sob todas as suas formas possíveis, e encarar a sociedade como um grande todo, organizado para produzir a maior quantidade possível de bem-estar, com a mínima perda de forças humanas. A revolução será uma festa se ela trabalhar para a liberação de todos. Mas para que essa liberação aconteça, o revolucionário deverá manifestar uma audácia de pensamento, uma energia de ação, uma segurança de juízo e um ardor no trabalho. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, sem trabalho, sem isso aqui que a gente está fazendo agora. Isso, uma revolução, enfim, transformação concreta, que o Kropotkin vai chamar que os anarquistas vão chamar de revolução social, e não revolução política, que é outra coisa que é importante fazer. Revolução social, da perspectiva anarquista, é a tomada de todos os meios de produção pelo povo, pelos trabalhadores, pelos produtores diretos. Não é tomado do Estado e tirar o Estado das mãos da burguesia e colocar representantes dos trabalhadores para gerir o Estado e subordinar tudo que tem no meio social a esse Estado a priori ou a princípio gerido pelos trabalhadores. Não é isso. Isso é revolução política só, porque tirou uma classe social do poder e colocou outra. Revolução política. Acabou com o Estado, acabou com a propriedade privada e houve distribuição para os verdadeiros trabalhadores, aí é revolução social. Tá ok? Ou seja, evidentemente garantindo a liberdade. Um outro termo que aí, acabou que eu estou lembrando agora, não fiz nem um slide para isso, mas é importante. O anarquismo é a principal teoria e a única que defende a plena liberdade para o trabalhador. Essa plena liberdade que deve caminhar junta com a igualdade social. Ela, aliás, só pode existir, aí é a crítica do anarquismo, só existe liberdade na igualdade. Porque não tem essa de você ser livre tendo que obedecer 40 ou 44 horas por semana a um patrão. Não pode ser livre a pessoa que obedece aos governantes, aqueles que fazem as leis, os decretos e dizem o que você pode fazer e o que você não pode fazer na sociedade. Essa pessoa não pode ser livre.
Ela está obedecendo. Livre só quando você participa da construção daquilo que vai reger sua vida social. Aí você tem liberdade. Portanto, liberdade sendo governado não é liberdade. Liberdade tendo que produzir para um patrão e obedecendo às ordens desse patrão não é liberdade. Percebam? Aí eu estou diferenciando muito claramente da perspectiva liberal, que defende, hoje vivemos no mundo com liberdade. Espera aí, porque segundo o Locke, voltando ao Locke novamente, liberdade para Locke, e portanto para o liberalismo, é obedecer às leis criadas pelos governantes. Olha a ideia maravilhosa de liberdade dele. Percebam? Né? Isso é liberdade de pensamento liberal. Bom. Autogoverno. Né? Um povo que souber organizar por si o consumo das riquezas e a sua reprodução no interesse de toda a sociedade, não poderá mais ser governado. Eu até brinco com meus alunos, né, que eu pergunto lá, né, fazer uma questão que eu queria que vocês até refletissem, né? A questão é simples. Você precisa ser governado? É simples. Queria até se vocês pudessem fazer isso, não só para vocês mesmo pensarem, como levar para outros. Você precisa ser governado? Porque eu tenho a impressão, e talvez vocês possam me dizer, que a ampla maioria de nós, ou a ampla maioria da sociedade, vou ampliar, jamais pensou nessa possibilidade de não ser governado. A gente já nasce governado pelos patrões e pelos políticos. Né? Eu tiro, será que, caramba, é a ideia da reflexão. Eu posso me autogovernar? Aí, por isso a pergunta provocativa, você precisa ser governado? Normalmente, às vezes, quando eu faço a pergunta, até para os populares, alguns amigos, aí eles respondem, não, alguns respondem, né? Não, eu não, mas os outros precisam, olha que coisa, né? Eu não, mas algumas pessoas precisam ser governadas, percebe? Né? Então, a ideia do coletivo está fora disso, né? Não está posta, enfim, ou mesmo a ideia do autogoverno. Um povo que organiza suas ferrovias, suas escolas, não poderá mais ser administrado. A parte do povo na Revolução deve ser positiva, ao mesmo tempo que destrutiva. Quem fala muito da destruição é o Bakunin, né? Destruição. E o Kropotkin privilegia um pouco mais a ideia embora não deixe de tratar da destruição, porque precisa ser destruído isso. Pois somente ele pode reorganizar a sociedade em base da igualdade e liberdade para todos. Entregar essa tarefa a outros seria trair a própria causa da revolução. Caramba! Estou ávido pelo debate, para a gente poder discutir essas coisas daqui a pouco. Né? Bom, características que singularizam o pensamento Kropotkin no seio do anarquismo. Eu não queria nem tratar disso aí. A gente, até 9h30, né? Estou pensando a gente ir até, são 8h10 e até 8h30, talvez, e privilegiar. Deixa eu pular isso aqui, daqui a pouco eu volto para cá, para terminar. Vamos voltar um pouquinho aqui para a conquista do pão? Isso aqui a gente falou um pouquinho, né? Mas acho que é legal frisar novamente, né? A usurpação, né? Tudo que foi produzido pela humanidade foi usurpado por alguns. Dentro daquela perspectiva da conquista do pão, voltando para cá, né? Você vai ver lá tudo que é produzido, todo avanço científico e tecnológico é resultado do trabalho intelectual do passado e do presente, e, portanto, a ideia da usurpação. Se os filhos dos que morreram aos milhares, abrindo as vias e os túneis dos caminhos de ferro, se apresentassem esfarrapados e famintos a reclamar pão aos acionistas, encontrariam as baionetas e a metralha para os dispersar e pôr a salvo os direitos adquiridos. Em virtude dessa organização monstruosa,
quando o filho do trabalhador, ao entrar na vida, não encontra nenhum campo que possa cultivar, nenhuma máquina que possa manejar, nenhuma mina que possa explorar, sem ceder a um senhor uma boa parte do que produzir. Cara, sabe, ele está falando tão óbvio, que às vezes, como nós somos doutrinados a pensar de uma maneira que legitime o regime capitalista, né, muitos de nós nunca pensou nisso. Por isso que eu acho que a difusão dessa teoria, a difusão do Kropotkin, é importante apenas para abrir um canal de comunicação, de informação, de teoria, de pensamento, que a gente nunca teve acesso, né? O direito ao bem-estar, né? O trabalhador tem o direito ao bem-estar. O direito de resolver ele próprio o que deve ser este bem-estar. Veja, não é nenhum representante que vai dizer para ele o que é o bem-estar, né? O que é necessário para produzi-lo e o que deve considerar sem valor para o futuro. É tempo do trabalhador proclamar o seu direito à herança comum e dela tomar posse definitivamente. Tudo é de todos, por causa daquela perspectiva que a gente tratou inicialmente. E desde que o homem e a mulher contribuem para a comunidade com a sua cota parte de trabalho, adquirem o direito à cota parte de tudo o que se produzir sobre a terra. E esta participação do todo dar-lhe-ás o bem-estar, né? Evidentemente, você deve produzir, deve contribuir com uma cota à parte. Mas veja, agora, não sei se está nesse slide aqui, está mais à frente. Deixa eu ir logo lá, que a gente vai ver o que é o bem-estar para o Kropotkin, né? O direito ao bem-estar é a possibilidade de viver como ser humano e de educar os filhos para fazer deles membros iguais de uma sociedade superior à nossa. Enquanto que o direito ao trabalho é o direito de ficar sempre escravo assalariado. Veja, ele está fazendo a crítica. Não se deve pregar o direito ao trabalho. O direito ao trabalho é o direito de você vender sua força de trabalho, de produzir riqueza para um patrão. Não é isso. Né? O direito ao bem-estar que ele está defendendo. E o direito de ficar sempre escravo assalariado. Burro de carga, governado e explorado pelos burgueses de amanhã. O direito ao bem-estar é a revolução social, aquilo que eu falei para vocês. O direito ao trabalho é, quando muito, um degredo industrial. Nada dessas fórmulas ambíguas, tais como direito ao trabalho ou a cada um o direito integral do seu trabalho. O que nós proclamamos é o direito ao bem-estar, o bem-estar para todos. Né? Por que isso? Porque Kropotkin vai dizer, não tem como nós mensurarmos qual foi a parte que cada um deu na contribuição do trabalho, ou do produto coletivo desse trabalho. Não tem como. Dentro dessa perspectiva que a gente falou no início aqui, né, de que a descoberta científica está sendo construída por vários trabalhadores em diversos, mais diferentes lugares, né? Não tem como você definir o que é de cada um. Portanto, se você não define isso, o que essa pessoa, o que esse indivíduo, o que essas pessoas, o que esse coletivo deve receber é aquilo que vai garantir o seu bem-estar. Né? E aí, nesse sentido, ele vem, e aí é bacana essa discussão, né? Que contra a divisão do trabalho. Mas ficou claro a ideia do direito ao bem-estar, que é diferente? Só para, né, se ficou claro, poder avançar. Então, para outro tópico agora, que tem a ver, mas já pula um pouquinho. Contra a divisão do trabalho. Ele cita Adam Smith, principal proponente da divisão do trabalho, descrevendo o seu apelo, né, pela especialização. Aí diz Adam Smith, tenhamos ferreiros que só saibam fazer cabeças ou bicos de pregos, e desta maneira produziremos mais, enriqueceremos. Na verdade, não sei se eu coloquei, acho que eu coloquei, está lá embaixo. Tá, então vou ler mais. Kropotkin responde, quanto a saber... não, então deixa eu falar um pouquinho, que eu acabo que eu não citei ele, falar um pouquinho mais de Smith. O que Adam Smith defende? A especialização. A humanidade deve se especializar, se especializar, se especializar. Vocês estão ouvindo isso em algum momento aí? Na academia, alguma coisa, em algum lugar?
Escutaram algo parecido com isso? Especialização, especialização, especialização. Né? Quanto mais detalhado, isso tem tudo, isso é perspectiva liberal. Né? Bom, aí o Kropotkin responde, né? Quanto a saber se o ferreiro que tivesse sido condenado a fazer cabeça de prego toda a vida não perderá o interesse pelo trabalho, se com esta tarefa limitada não ficará completamente à mercê do patrão, e se o seu salário não baixará quando puder ser substituído por um aprendiz, nisso não pensava Smith, quando exclamava, viva a divisão do trabalho, e logo todos começaram a gritar como ele. Né? Então, essa ideia da divisão do trabalho, que evidentemente subsidiou o Fordismo, né? De modo geral, está ali no pensamento liberal. E o Kropotkin está quebrando isso. Como que eu gosto? Como que você vai querer que o trabalhador goste de trabalhar se ele vai produzir a vida inteira cabeça de prego? Ou se ele vai produzir a vida inteira, sei lá, uma cadeira? Tem sentido? Claro, não vou gostar de trabalhar. Não vou querer trabalhar, óbvio. Tá certo? Ainda mais sabendo que aquilo que eu produzo não me pertence. Pertence ao meu patrão. Isso, aliás... Desculpa, isso, aliás, é a maior aberração da humanidade, né? Contra a qual ninguém grita. Porque aquilo que eu produzo não me pertence. Pertence a um... Enfim. Consequência da divisão do trabalho. Conhecem-se as consequências da divisão do trabalho. Estamos, evidentemente, divididos em duas classes. De um lado, os produtores que consomem muito, pouco, e são dispensados de pensar porque precisam trabalhar, e trabalham mal porque seu cérebro permanece inativo, e de outro, os consumidores, que produzindo pouco ou quase nada, têm o privilégio de pensar pelos outros, e pensam mal, porque eles conhecem o mundo enorme, o dos trabalhadores braçais. Né? Então, veja, se você tem essa divisão, uns pensam e outros executam, uns trabalham intelectual, outros trabalham braçal, ambos vão trabalhar mal. Porque um não vai conhecer o trabalho do outro, um não vai poder pensar, enfim. E aí o Kropotkin faz a crítica disso, resgatando as perspectivas anteriores ao sistema capitalista. Inclusive da Idade Média, tem um livro muito bacana, que é o Estado e esse papel histórico, que ele trata de como que a ciência se desenvolveu na Idade Média. Embora a gente aprenda na escola que a Idade Média é a idade do obscurantismo, etc., do puro poder, e ele cita várias coisas que foram desenvolvidas nas comunas livres da Idade Média. Né? Só para a gente ter noção, é importante pensar sobre isso. E aí o que eu vou fazer? O povo livre proporciona um progresso muito maior. Kropotkin utiliza exemplos da... já falei, né? Fiz sua tese. Tal. Isso é legal, né? A educação que recebemos, né? E aí, quando eu estava relendo agora, eu falei, caramba, isso tem tudo a ver com a nossa atualidade? Não sei, vamos ver se tem alguma coisa. A instrução que recebemos desde o ensino das tradições romanas e do Código do Bizâncio, que se estuda sob o nome de direito romano, até as diversas ciências professadas nas universidades, habitua-nos a crer nos governos e nas virtudes do Estado-providência. É isso mesmo ou não? Ou vocês aprendem aqui na universidade a questionar o Estado e a questionar os governos? Para manter este preconceito, inventaram-se sistemas filosóficos, nada contra os estudantes de filosofia, né? Fiquem tranquilos, que se ensinam nas escolas, e votaram-se leis que se impõem aos povos, e todo político, qualquer que seja a sua feição, vem sempre dizer ao povo, dai-me o poder, eu quero e posso libertar-vos das misérias que vos oprimem. Isso a gente vê em todas as campanhas eleitorais, por exemplo, né? Aliás, campanha eleitoral, eu costumo dizer que é um concurso de mentira, né? Aberto, popular. Né? Aquele que mais mente, que mais promete, que mais diz que vai fazer milhares de coisas, é o mais saudado, né?
E o papel da mídia, né? A mesma lição repete a imprensa em todos os tons. Consagram-se colunas inteiras aos debates parlamentares e às intrigas dos políticos. Vocês viram isso em algum lugar? Hoje? Né? Quem lê o jornal deve ter visto. Né? E não é sem dificuldade que a vida cotidiana imensa de uma nação ali se nos depara reduzida em algumas linhas, tratando de um assunto econômico a propósito de uma lei ou nas ocorrências, por intermédio da polícia. Da leitura desses jornais não se reflete no incalculável número de seres, toda a humanidade, por assim dizer, que crescem e morrem, que sofrem, que trabalham e consomem, para além do limitado círculo dos tantos indivíduos de quem glorificamos a tal ponto que as suas sombras, engrandecidas pela nossa ignorância, lhe ocultam a humanidade. Cara, veja, desde o 19, mesma coisa. Né? Você pega os jornais, é que eu já até falei um pouquinho antes, né? Você pega os jornais hoje, é isso. Reprodução da vida dos políticos, dos estados, dos burocratas, quando o povo aparece é por meio de polícia. Agora, a vida cotidiana do povo, né? Se o salário está dando conta, enfim, todos os problemas cotidianos, se a questão de que o trabalhador produz e aquilo que ele produz não lhe pertence, isso não vai aparecer no jornal nunca. Nunca. Né? E a necessidade do pão. Né? Por isso aí o texto, a conquista do pão. Né? Toda riqueza é produzida pela exploração do trabalho alheio. A gente já falou, temos acordo. Essa riqueza só acontece em função da miséria da população, que é totalmente dependente da venda da força de trabalho. Veja, aqui Kropotkin faz um pequeno contraponto, ele não cita, mas, ao meu ver, com Marx. Marx fala, a questão do capitalismo é da mais-valia. Kropotkin, e o Marx também diz da questão da miséria no capítulo 24 do Capital. Mas só que mais focado na questão da mais-valia. O Kropotkin inverte esse foco e diz, olha, só existe a exploração porque existe a miséria. Por quê? Porque foi necessário tirar todos os meios de subsistência da população, as terras livres, comuns, né? Foi necessária a expulsão do campesinato do campo, por exemplo, foi necessário o fim das comunas, que é o que mais Kropotkin diz, fim das comunas livres da Idade Média, né? Foi necessário isso para que estas pessoas se subordinassem a trabalhar, produzindo riqueza para outros em troca do mínimo necessário para a sua sobrevivência. Se não tivesse essa miséria, se as pessoas não tivessem essa miséria, elas não se subordinariam a isso. Né? Daí a importância de você extrair isso historicamente, extrair todas as formas de possibilidade de sobrevivência da população para que ela fosse obrigada a vender sua força de trabalho para um patrão. Esse é o grande ponto. Se você não extrai, se você não cerca os campos, como foi feito no final da Idade Média e no início da Idade Moderna, expulsa o campesinato do campo, você não, é uma hipótese, não teríamos condições para o capitalismo. Não teríamos condições. O capitalismo só se sustenta em função do enorme contingente de pessoas que é separada da terra, separada do meio de produção e de subsistência. Diferente disso, não teria o capitalismo. Né? Então, essa miséria que vai ser o combustível do sistema capitalista, porque o cara será obrigado a trabalhar 12, 16 horas por dia em troca de um salário ínfimo que apenas dará para a sua reprodução social, sua sobrevivência. Isso é o início do capitalismo, é isso. Né? Então, se esse camponês que virou operário tivesse acesso ao campo livre, ele não se subordinaria a fazer esse tipo de coisa. Né? Isso o Marx também diz. Né? Não é só o Kropotkin que fala isso, não. O Marx também diz. Importante aqui dar o crédito também. Bom, qual a ideia da revolução do Kropotkin? Olha,
E aí, estudando as revoluções europeias de 48, a Revolução Francesa, principalmente o ano de 1073. Não, eu sei, mas quando os jacobinos chegaram? 93, né? 1793. Os jacobinos chegaram, estudando quando os jacobinos chegam ao poder. 93, você meio que 73. 93. A Revolução de 48 e a Comuna de Paris são os grandes exemplos para ele de ideia de revolução. Ele percebe o seguinte, olha, a revolução, e aí o título que vai dar o livro, a revolução, primeiro ato da revolução, garantir o pão ao trabalhador. Ponto. Não dá para não... Aliás, a Revolução Russa, que ele escreve antes, mas a Revolução Russa também pecou nesse sentido. Por isso, tem até um texto bacana também, que é do Robert Linhart, não sei se vocês já tiveram acesso, que o título é Lenin, os camponeses. Que, na verdade, Lenin esqueceu dos camponeses, e os campesinatos vai ser a classe que vai se... por razões óbvias, né? Até porque o marxismo entendia que apenas o operariado, que era o agente revolucionário, que era o motor da revolução, etc., né? E esquece completamente dos camponeses e vai obrigar os camponeses a ceder os seus... a sua produção para a cidade. O Kropotkin diz, olha, a primeira coisa tem que garantir o pão. Como? Primeiro, tomar todos os armazéns, tudo que tiver, garantir o pão e, evidentemente, fazer a expropriação. Esse é o primeiro ponto. E aí você ganha, a população vai estar do lado da revolução. Você vai garantir o pão. Isso não foi feito nas revoluções que ele cita. E, a partir daí, quer dizer, é autogestão. Esses trabalhadores vão gerir e vão surgir várias ideias de maneira como gerir essa produção, né, para o bem-estar de todos. Né? Você não pode criar uma caixa que vai controlar, dizer, olha, fulano vai produzir isso, a cidade tal vai produzir aquilo, aquele coletivo vai produzir... Não é isso, tem que ser a autoprodução e autogestionário, né? E, portanto, a ideia de que garantir o pão para todos. Isso é fundamental. Que não foi feito em diversos lugares. Né? Na Rússia, não, vamos segurar aqui o armazém, agora nós vamos controlar. Nós vamos dividir para quem não... Não pode, porque você não ganha a população para o seu ideal. Né? Bom, aqui do salariado a gente já falou um pouquinho, então vou voltar lá para a gente encerrar e partir para o debate, que senão tem muita coisa aqui para... Teria muita coisa aqui para a gente falar. De repente a gente perde o que mais importante. Bom, a gente parou aqui, né? E aí, falando um pouquinho agora das características idiosincráticas, né, do Kropotkin, né, no seio do anarquismo. Primeiro que ele escrevia com um estilo claro, objetivo, direto, dócil e radical. Veja, foi legal, eu quis botar isso, dócil e radical, ao mesmo tempo. Né? O Kropotkin, eu acho que é o ideal, ao invés de ser é um intelectual, ao invés de se colocar como intelectual, vir com um monte de palavra difícil, né, que ninguém entende nada, ele está falando ali para o povo. E eu acho isso como um grande mérito. Né? Embora os autoritários possam achar que não, o grande mérito é esse, é utilizar a palavra do povo, utilizar e os exemplos populares, exemplo da vida cotidiana de cada um. Né? Super fácil. Aí eu chamo de poeta da prosa. Né? É delicioso ler Kropotkin. É gostoso, enfim. Kropotkin acreditava que a revolução era algo desejável e inevitável. E aí, para quem diz que o pensamento anarquista, de modo geral, é individualista, pequeno burguês, acho que já, pelo pouco que a gente expressou aqui, dá para ver que é muito mais radicalizado do que aqueles que criticam o anarquismo dessa maneira. Né? Muito mais radicalizado. Forçando a defender a revolução social. E aí tem uma crítica ao Kropotkin, né? Aqui a gente não é Bíblia, né? A gente tem que fazer a crítica. Meu ver, o equívoco do Kropotkin é achar, que também, enfim, é até compreensível, né? Mas achava que a revolução aconteceria inevitavelmente. Isso aí você vê em vários textos dele.
Isso acontece muito com nós militantes, né? A gente tende a ter uma avaliação mais positiva do que negativa. Assim, às vezes a gente ultrapassa um pouquinho da realidade para ter uma perspectiva mais positiva para poder juntar os companheiros para a luta, né? Eu acho que o Kropotkin fazia isso. E, a meu ver, ele se equivocou. E aí se equivocou, claro que a história não... Mas é fácil criticar hoje no século XXI, né? Óbvio, né? Ele tinha elementos para isso, mas jogou muito peso na ideia de que a revolução aconteceria. E infelizmente, não aconteceu. Aliás, aconteceram outras, né? Autoritárias, mas não a que a gente... Oi? Tomara que ainda há tempo, né? Enfim. Direito ao bem-estar para todos. Aquilo que não pode influenciar de Bakunin, de Proudhon, ao defender como critério de expulsão pós-revolução a necessidade e não o trabalho. Então, não é de acordo com o trabalho que você deu para aquilo que você vai ter, mas a necessidade. Por exemplo, você vai ter... Ele tem uma hora até que ele dá um exemplo das mães, né? Assim, como é que ele cita? Como é que você vai mensurar, por exemplo, uma mãe que doa grande tempo, né, grande parte do seu tempo para amamentar um filho, para educar o filho, enfim, né, para cuidar daquele filho, etc. Como é que você vai mensurar o trabalho dessa mãe e dar o retorno para ela, né? Quer dizer, isso é feito com amor pela mãe, né? Quer dizer, na sua ampla maioria, né? A Kropotkin acredita nisso e eu também. Direito ao bem-estar para todos. Isso já foi. Características, de novo, né? Por isso ele é contra o sistema de salário, entendido por ele como coerção em qualquer das suas formas, mesmo quando administrados por Banco do Povo ou associações de trabalhadores. Tá? Então, aqui ele também vai se singularizar no pensamento anarquista. E valorização das associações livres e das comunas da Idade Média, juntamente com a perspectiva do progresso científico como solução para o desenvolvimento. Aquilo que eu também citei um pouco, né? Ele faz em um dos seus livros, que é o Estado e seu papel histórico, ele faz toda uma valorização das comunas livres na Idade Média. Porque ele, no fundo, acredita nessa perspectiva da auto-organização. E ele diz que o anarquismo está no seio popular. Quer dizer, o anarquismo sai do seio popular. O anarquismo, porque a vida em liberdade, em associação mútua, ajuda mútua, isso é natural da humanidade, diz o Kropotkin. Se você imaginar, aí ele vai pegar o exemplo dos clãs. As pessoas sempre preferiram viver em associação com outros. Sempre preferiram isso. Tá certo? Na ajuda mútua, enfim, na ideia do coletivo. Isso é a história da humanidade, né? Portanto, essa ideia, e sem a perspectiva da hierarquia ou da autoridade e da subordinação. Isso será posto num segundo momento. Tá? Então, Kropotkin diz que o nascimento do anarquismo, é diferente de outros teóricos, está no seio popular. Tá? Aí, no anarquismo, um novo papel para a ciência que deverá atender os anseios de todos e não de lucro, né? Isso a gente já viu também. Parte do pressuposto do Proudhon, segundo a qual a herança da humanidade é coletiva, né? Como é possível medir a contribuição de cada indivíduo, essa herança deve ser desfrutada coletivamente. Isso a gente já falou também, né? As injustiças e as crises econômicas do capitalismo não são provocadas pelo excesso de produção, mas pelo baixo consumo e o trabalho aplicado em tarefas não produtivas. Exemplo, militares, burocracias, os vários chefes, subchefes, enfim, pessoas que não produzem nada, ficam só controlando a vida daqueles que produzem, né? O grande objetivo, né, convencer sobre a vida melhor para todos no anarquismo, né? Para tanto, argumentava que se o homem agisse de maneira racional, apropriando-se das descobertas científicas do passado e criando outras a benefício da humanidade, cumprisse suas atividades no trabalho socialmente útil, eliminando todas as atividades não produtivas, distribuísse a produção de acordo com a necessidade de cada um, chegaremos ao bem-estar para todos. Né? E aí depois, a ideia da ajuda mútua, né?
Sugere ele, é a regra das espécies mais bem-sucedidas. E aí ele diz que é importante estudar, ele faz uma inversão do estudo do Darwin, né, e estuda a espécie natural. E aí percebe que a regra da biologia, né, a regra das espécies mais bem-sucedidas é aquelas que se ajudam mutuamente. Tá? Isso na humanidade também é fato. Né? Em qualquer circunstância, a sociabilidade é a principal arma pela vida. A sobrevivência do homem também está relacionada com a ajuda mútua. O homem sempre procurou viver em clãs ou tribos, né? Que eu já tinha falado. E aqui, na contramão do anarquismo, né? E aí um dos que é criticado por alguns setores anarquistas, né? Que apoiou a guerra em 14 contra a Alemanha. Enquanto anarquistas estavam todos... Anarquista, na verdade, é antimilitarista, né? Normalmente, por natureza, e é contra todo tipo de guerra. E aí, segundo o Woodcock, Kropotkin apoiou a guerra, pois acreditava que os alemães desejavam para dominar a Europa e que esse domínio representaria um incomensurável retrocesso para a causa da liberdade. Né? Em parte, ele tinha razão, né? Mas os anarquistas se caracterizam por ser antimilitarista e, portanto, não apoiar qualquer tipo de guerra. Então, ele sofreu algumas grandes críticas por isso aí. Tá ok? Bom, então, deixa eu procurar um slide legal aqui para terminar. Né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa bacana. Tem vários aqui. Tá vendo? Ah, eu fiz até um esqueminha aqui, ó. Eu não sei se está muito bom, não. Eu fiz isso meio rápido, né? Vamos ver o esqueminha. A humanidade é rica, né? Tudo foi produzido a partir da exploração. O resultado do trabalho acumulado do passado e do presente, né? Que sustentou essa riqueza da humanidade. A riqueza é apropriada por alguns. A ampla maioria dos que produziram vivem em condições de dependência econômica e política. Porque em meio à riqueza existe tanta miséria, né? E aí a proposta esse é o esquema 1 do entendeu, o capitalismo, e aqui alcançar o bem-estar para todos. É necessária a apropriação comum, todos devem colaborar com o trabalho, fim da divisão social do trabalho, a cada um de acordo com a sua necessidade. Né? É isso. Muito obrigado. Antes de eu terminar, deixa eu falar um pouquinho, então, um pouquinho mais aí para finalizar mesmo. Então, eu acho que a gente discutiu aqui a proposta de um autor, que na verdade o Kropotkin foi um geógrafo, né? Eu nem falei da vida pessoal dele, era russo, descendente de uma família de príncipe, família de sangue azul, né? Fora príncipe na Rússia antiga. Ele abriu mão de toda a sua herança, toda essa herança política, enfim, e material, em prol da luta pelo anarquismo, né? Em prol da luta por um mundo sem desigualdade, por um mundo por liberdade, por um mundo autogestionário, no qual ninguém fosse governado por outrem, ninguém tivesse que produzir riqueza para outrem também, enfim, um mundo cuja liberdade e a igualdade fossem as principais marcas. Eu acho que é um grande legado. Se a gente não vai seguir, eu vou seguir, né? Isso é a minha proposta de mundo. Mas se cada um de nós, se vocês não se sentem sensibilizados por esse tipo de perspectiva, pelo menos já têm conhecimento, sabem que algumas pessoas nesse mundo acabaram pensando num mundo diferente desse que a gente vive. Né? Acho que por si só a gente mereceria aplaudir o Kropotkin por isso. Termino aqui. Muito obrigado.